Nesse vídeo vamos ver por que a água ferve a 100 graus Celsius. Ou será que isso não acontece sempre? É possível a água ferver em temperaturas maiores ou até menores que 100 graus Celsius? Como é que isso se relaciona no nosso dia a dia? A panela de pressão tem a ver com isso? A altitude pode afetar isso? E será que as propriedades físicas, como pressão e temperatura, afetam essas propriedades? Isso a gente vai ver no vídeo de hoje. A termodinâmica tem o poder de explicar e, e controlar essas propriedades. Nisso a gente vai ajudar a entender essa situação. Vamos lá que eu te explico. Então, afinal, o que é o ponto de ebulição? O que está definindo a água está fervendo? Então, de forma clara, o ponto de ebulição acontece quando a pressão de vapor de um líquido se iguala com a pressão atmosférica. Isso define o estado de ebulição. Não é quando a gente tem as bolhas surgindo e tal. Isso seria consequência. É justamente a consequência disso acontecer, não a definição em si. Né? Mas o que define pra gente a pressão de vapor? O que é a pressão de vapor de um gás? Como é que a gente pode alterar ela, né, também? Então, bom, enfim, a pressão de vapor de um líquido, né, na verdade não é de um gás, a pressão de vapor de um líquido, ela está definida com a pressão exercida pelo gás em equilíbrio com a sua fase líquida. Como assim? A gente, talvez a gente não perceba, mas todo líquido que, que a gente tem, ele está em equilíbrio com a sua fase gasosa, né? Por isso que a gente deixa uma água assim, ela evapora, porque ela está em equilíbrio com a sua fase gasosa. Mas quando a gente está em um ambiente fechado, em um líquido com um ambiente fechado, esse líquido ele não vai escapar. A fase gasosa não vai escapar, né? Então exatamente, a gente tem a velocidade que a gente está em uma parte está indo para a fase gasosa, a gente tem energia fazendo uma parte da fase líquida ir para a fase gasosa e uma parte voltando. Dependendo da volatilidade do gás e da temperatura, né? Isso é a função da temperatura e do gás, da propriedade do gás. Essa pressão que esse gás faz é a pressão de vapor. Pressão de vapor do nosso gás. E essa pressão de vapor ela pode ser controlada pela temperatura. Se a gente aumenta a temperatura, a pressão de vapor ela aumenta também. Então por isso que quando a gente aumenta a temperatura, a uma certa temperatura, né, a gente consegue igualar a pressão de vapor e, consequentemente, a gente consegue fazer que nossa substância entre em estado de ebulição. Né? Então isso que define o equilíbrio. Define a ebulição. Então a gente pode definir isso de forma gráfica aqui também. Por curiosidade, isso aqui se dá de forma exponencial, né? Mas não vem ao caso. Então aqui a gente tem função pressão de vapor e temperatura de forma gráfica. Aqui. Temperatura, né, tá definindo a pressão de vapor. E aqui, né, nesse gráfico aqui, linha reta, FJ, a gente tem a pressão atmosférica. Né, então, exatamente isso aqui, né? A temperatura que leva a pressão de vapor se igualar à pressão atmosférica é a temperatura de ebulição. Né? Com isso a gente consegue definir o ponto de ebulição e a temperatura de ebulição. Tá, mas como é que a gente consegue controlar, né, a nossa temperatura de ebulição? Como é que a gente tem, então, a gente deu o conceito da nossa temperatura, que é o ponto de ebulição. Mas será que a gente consegue alterar essa temperatura? Será que ela vai ser sempre 100 graus Celsius para a água? A resposta é não, nem sempre vai ser 100 graus Celsius. Então, quais propriedades a gente tem que mexer para poder mexer nessa temperatura? Para que ela seja talvez maior ou menor que 100? Então,
Em suma, são duas propriedades. Como a gente viu, a temperatura como a pressão. Né? A gente mexendo a temperatura, a gente aumenta a pressão de vapor. Basicamente é o balanço dessas duas propriedades do nosso sistema, pressão de vapor e a pressão atmosférica. A gente pode aumentar uma e diminuir outra. Então, se a gente aumenta, o que a gente pode controlar para mexer a temperatura de ebulição é a pressão de vapor, pressão atmosférica no caso. A gente aumentando ou diminuindo a pressão atmosférica, a gente pode aumentar ou diminuir a pressão de vapor. Como assim? Vamos ilustrar isso de forma gráfica. Né? Da mesma forma que a gente pode controlar a pressão de vapor e pode controlar a pressão atmosférica. E no caso, se a gente eleva a pressão atmosférica a níveis maiores, a nossa temperatura de ebulição sobe. E no caso, se a gente diminui a pressão atmosférica, a temperatura de ebulição cai. Não. Então, o que vai ditar pra gente essa temperatura, se a gente consegue aumentar ou diminuir a temperatura de ebulição, é justamente a pressão atmosférica. E como que essas propriedades podem se relacionar em situações conhecidas no nosso cotidiano? Por exemplo, essas propriedades se relacionam diretamente com o uso da panela de pressão que a gente pode estar usando todo dia, que a gente vê no nosso dia a dia. Como? Pensa aqui comigo. A panela de pressão é um sistema fechado, é um ambiente fechado. E a gente sabe, pela lei dos gases, né? Por mais que não seja um gás ideal, que a pressão ela é função da temperatura. Né? Então, quanto maior a temperatura, maior a pressão. Então, se a gente aumenta a pressão aqui, a gente vai dificultar que nosso gás, que nosso líquido evapore, né? Porque a gente tem que chegar nessa igualdade, né? Que a pressão de vapor tem que ser igual à pressão atmosférica. Então, se a gente aumentando mais essa pressão aqui, a gente vai dificultar que ele evapore e permitindo que a nossa água, né, que é uma substância, continue líquida, mesmo em temperaturas mais altas. Interessante. Isso ajuda a cozinhar nosso feijão, nossa comida com mais eficiência, né? Porque a gente vai ter temperaturas mais altas. Outra situação que a gente consegue observar é a temperatura de ebulição em altitude. Né? Como a gente sabe, a pressão atmosférica ela é função da altitude que a gente está. Quanto maior a altitude, né? Quanto maior a elevação da Terra, menor a pressão atmosférica. Né? Ela cresce no sentido da superfície. Então, se a gente for um lugar com alta elevação, a gente vai ter uma pequena mudança na pressão atmosférica. E isso vai fazer com que a água evapore com mais facilidade e a temperaturas menores. Então, isso exatamente vai gerar essa queda, né, na pressão atmosférica e, consequentemente, uma queda na temperatura de ebulição. Talvez você não tenha percebido, mas se você for para um lugar com altitude menor, a temperatura que você tem que fazer para a água evaporar não, entrar em estado de ebulição, é menor do que em locais de altitude do mar. E isso é bem interessante. E outra coisa, que seria um caso mais extremo da altitude, em um ambiente controlado, numa câmara de vácuo, a gente pode fazer exatamente o oposto que está pela pressão. Ao invés de a gente aumentar a pressão interna aqui, a gente pode ter um líquido aqui e a gente drenar, a gente diminuir essa pressão interna, de modo a fazer a água entrar em estado de ebulição em temperaturas menores, até temperaturas ambientes. Porque se a gente está tirando esse gás aqui, né, a gente está deixando esse ar aqui mais rarefeito, a gente está deslocando esse equilíbrio para o sentido dos gases. Né?
Porque toda substância, seja ela sólida ou líquida, até sólida, gente, ela tem um equilíbrio com o estado gasoso. Por mais que seja muito pouco, né? Por exemplo, metais e coisas sólidas têm um equilíbrio muito pouco com a fase gasosa, mas ele existe, entendeu? E à medida que se a gente for tirando esse gás, né, esse equilíbrio vai fazer mais o líquido se deslocar, né, para respeitar esse equilíbrio. O equilíbrio é justamente quando a gente tem a velocidade de líquido evaporando, de gás condensando, essa igualdade. Enfim, isso a gente consegue observar, né, essas propriedades sendo aplicadas, né, essas três situações, ou, ou qualquer outra que você consegue imaginar. Recapitulando então, a água evapora, entra em estado de ebulição quando atinge 100 graus Celsius? Não. Ela atinge o estado de ebulição, a água, quando a pressão de vapor ela consegue vencer a pressão atmosférica. E isso nem sempre acontece a 100 graus Celsius. Pode ser acima ou abaixo de 100 graus Celsius. Depende da pressão atmosférica, né, que a gente consegue controlar por meio de ambientes controlados ou dependendo da nossa altitude. Né? E é importante a gente ressaltar que a pressão de vapor de uma substância ela muda, né? Dependendo da substância, a pressão de vapor ela pode ser maior ou menor. E isso, em consequência, vai fazer que a temperatura de ebulição da substância diminua ou até aumente. Por exemplo, a pressão de vapor da água é maior que a pressão de vapor do álcool, né? A pressão de vapor do álcool. E isso se dá justamente por causa das interações moleculares da água serem mais fortes, mais intensas que as ligações moleculares do álcool. Né? Mas em resumo, a água ou qualquer substância ela não evapora quando chega entre o estado de ebulição, quando chega a uma temperatura específica, mas sim quando a pressão de vapor ela se iguala à pressão atmosférica. Né? Esse é o ponto do vídeo. Né? Enfim, eu acho que a explicação é essa. Por favor, se vocês assistiram o vídeo até aqui, por favor, comente e dê sua opinião, que eu fico muito grato. Uma coisa interessante também, que a gente também pode controlar, pode ser um tema para outro vídeo, é que a temperatura de fusão, né, ela também pode ser alterada dependendo do que a gente adiciona ou não no nosso líquido. Mas isso pode ser um tema para outro vídeo. Comentem se vocês acharam essa ideia interessante ou não. E espero que tenham entendido bem e visto como isso pode aparecer em situações corriqueiras e tenham visto também a beleza, né, da explicação, como a termodinâmica pode aparecer na nossa vida, e espero vocês em uma próxima.